Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. E hoje nós viemos trazer as dicas que vocês tanto pediram. Para quem ainda não viu, a gente gravou um vídeo faz, acho que uma semana mais ou menos, falando sobre os 8 tipos de médiums que a gente tinha conhecimento. E hoje, então, a gente vai trazer dicas para desenvolver e trabalhar com a sua mediunidade. Então, para começar, a gente vai falar de um por um e algumas dicas que a gente dá para determinado médium, tá? Se você não souber, não conseguir entender o que é esse médium que a gente está falando, então volta naquele vídeo e dá uma olhadinha antes de ver esse, tá bom? Apenas lembrando que todos nós somos médiums, né? E que é possível que você ou qualquer outra pessoa tenha mais de um tipo de mediunidade ao mesmo tempo. Isso é muito comum, tá, pessoal? Só para lembrar rapidinho, que a gente falou no outro vídeo foi que geralmente a primeira habilidade extrafísica, o primeiro tipo de mediunidade, ele aparece mais forte do que os outros tipos. Mas não quer dizer que você não tenha também os outros tipos, tá bom? Então vamos começar com o primeiro, vamos na mesma ordem do vídeo anterior, tá? Clarividente, para quem tem a clarividência mais desenvolvida. Aterramento é essencial, tá? Fazer atividades que nos façam sentir o corpo físico. Então, o que é sentir o corpo físico? Que você tenha um corpo físico, né? Quem é clarividente vive mais assim em um outro tipo de mundo. Às vezes mescla um pouquinho as outras dimensões com a nossa realidade física. E para isso é bom nadar, correr, exercitar, praticar yoga, tudo, alimentação, a respiração corporal, né? Tudo que faça a gente se sentir dentro do nosso corpo físico. Outra coisa que ajuda bastante é que você tenha como se fosse um diário, né? Então, tudo o que acontece na sua vida, que você considere anormal ou ligado à mediunidade em si, você então escreve ou faz algum tipo de relato, pode ser inclusive gravado se você preferir, né? Para de fato ir aterrando as informações. Uma agenda também é legal. Para que você tenha de fato aquelas informações que você está vendo, para que você tenha algum registro e você assim vai ajudando a aterrar as informações. E assim, eu sei que é difícil para quem é clarividente permanecer aqui no mundo físico e fazer coisas normais, comuns, vamos dizer assim, né? Então a agenda do seu dia a dia, vamos dizer assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a agenda do que eu vou fazer no físico, né? Então, preciso fazer um trabalho, preciso fazer uma arte, um desenvolvimento de alguma coisa. Então trabalhe com agenda para te manter aterrado, tá? Importante também, pessoal, ter um ambiente mais confortável, né? O que seria confortável na nossa perspectiva para quem é clarividente? É um lugar onde não tenha tanta interferência de ondas, né? De Wi-Fi, de celular, de micro-ondas, enfim, de eletrônicos em geral, porque isso de fato interfere nas ondas de informações que chegam até a sua mente, né? Hoje em dia não tem muito como fugir, né? Mas então busca não ter dentro do teu quarto, por exemplo. Deixa lá na sala um pouco longe e no teu quarto não tenha nada de eletrônico, né? Já ajuda. O orgonite também é bacana, que ajuda nos íons aí que são transmitidos pelos eletrônicos e tudo mais, né? Outra coisa importante é a questão das cores, na decoração, na pintura das paredes, nos móveis. Por quê? Porque as cores também são energia, né? Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente o clarividente, porque se você tem, por exemplo, uma parede vermelha, né, ou preta, sei lá, isso vai interferir nas tuas visões, isso vai interferir na tua energia, no ambiente. Então procure tons mais neutros, assim, um pastel, um creme, um branco, porque isso é uma energia neutra, né? Ela não é nem tão expandida e nem tão mais aterrada e densa, vamos dizer assim. Porque se você também escolher um azul, um violeta, você vai estimular em você essa parte de recebimento de informações e conexão com o universo. Então vai acabar aflorando mais a tua clarividência. Então se você é super estimulado, tenta observar se a tua casa tem esse tipo de cores no ambiente que está estimulando você estar mais em contato com a tua mediunidade, né? No ambiente aqui inclui tudo, né, pessoal? A cor de parede, a cor de decoração, essas coisas todas que vocês já sabem, né? E aí no mais tem a cristais, tem a flores, tem a plantas, isso tudo ajuda a limpar o ambiente, a energia e tudo mais, para deixar ele mais agradável para você quando chegar em casa.
Bom, até agora a gente deu então alguns toques para quem já percebeu essa mediunidade em si e quer trabalhar de uma melhor forma. Porém, para aquelas pessoas que começaram já a sentir que tem algo nesse sentido também, e vai dar aqui agora algumas dicas, né, bem curtinhas, enfim, para que você possa começar a desenvolver esse tipo de mediunidade que é a clarividência. Ah, legal. Percebi. Então, o que que eu faço? Quais são as dicas que eu posso fazer na minha casa para começar a desenvolver? Uma muito comum é que um baralho, né? Tem um baralho específico de uma pessoa que faz experimentos, que eu não lembro o nome agora, que é um baralho que tem 3 formas, né? Tem um triângulo, um quadrado e um círculo. Mas você pode imprimir em casa, não tem problema. Outra coisa, você pode usar um baralho comum também, de cartas, enfim, tal. Aí você Ou de cores, né? você escolha 3 cartas e você pode fazer adivinhação. Por exemplo, alguém embaralha para você, coloca na mesa, você tem que adivinhar que carta é qual, por exemplo. Isso é Ou esconder, né? Pra encontrar onde que tá. Esses são exercícios que vão estimular você ouvir a sua intuição e trabalhar a sua clarividência, né? Outra coisa também bacana, você pode combinar com algum amigo seu, companheiro, familiar, enfim tal. Alguém que tem uma boa abertura, o que vocês podem fazer? Vocês podem combinar assim, tentar ler o pensamento do outro. Então, sei lá, estimula um cenário, por exemplo. Estamos na praia, por exemplo, né? O que eu tô pensando agora? É um exemplo, né? Tenta focar mais no começo, porque se você falar assim, o que que eu tô pensando, vai ser muito amplo, vai ser muito mais difícil você conseguir. Tenta focar um pouco mais o exercício no começo. Então, por exemplo, assim, pensa em alguma coisa que é relacionado à praia. Aí a pessoa vai pensar em alguma coisa que tem a ver com a praia. Aí já facilita. Ou pense em alguma coisa que tem a ver com a piscina, ou com a água, ou infinito, né? Então vai aumentando depois, conforme você vai desenvolvendo e percebendo que tá melhorando e tudo mais a sua captação, você vai ampliando. O céu é o limite, né? Isso aí. Estimular o chakra frontal, né? Que é quem é clarividente tem mais o chakra frontal e o coronário estimulado. Então, cores, como a gente falou já também, elas são bacanas pra gente ativar esse chakra. Então, azul índigo, né, na região do chakra frontal, e o coronário é o violeta. Você pode pedir para aplicar em Reiki em você com a intenção de abrir e ativar esses chakras nessa região, né? Ou você pode trabalhar com aquelas varinhas de cromoterapia, com os bastões, né, que tem a ponta de um cristal, e aí você vai trocando, alternando a cor conforme o chakra, então você pode usar para estimular também. Cristais também, a gente sempre fala, né, pessoal? Então, cristais é super bacana para ajudar a trabalhar. Pode pegar aqui sodalita, quartzo azul, apatita é bacana também, que ajuda inclusive, né, nas práticas de viagem astral. É bem interessante pro frontal, né? E quem é clarividente tem facilidade com sonho lúcido, projeção astral, a viagem astral em si, né? Então, a gente fala para sempre vocês praticarem também, que isso ajuda no físico a desenvolver aqui a clarividência. A desenvolver, inclusive, o discernimento, né? Entre uma coisa e outra, entre o físico e entre as visões, né? Exatamente. E o exercício no astral ele vai, vamos dizer assim, estimular mais ainda do que você já tem. Então, conforme você estiver consciente aqui, estar consciente lá e vice-versa, então tudo que você fizer aqui vai estimular lá, tudo que você fizer lá vai estimular aqui, né? Anote, não esqueça, anote tudo para você ir lembrando cada vez mais das suas experiências e facilitando cada vez mais esse tipo de ação, né? Esse tipo de exercício. Agora vamos falar dos sensitivos. Conhecer a própria energia através da meditação é muito importante, porque você sente a energia das outras pessoas, você precisa conhecer a sua energia para saber diferenciar qual é a minha energia e o que eu tô pegando da outra pessoa. Nesse sentido, manter o seu ambiente sempre equilibrado é o melhor dos caminhos, né? E como que você faz isso? Defumação, ou incenso, enfim, trabalhar com cristais. É sempre bacana deixar plantas ou flores no ambiente, que me ajudam a levantar, né, aumentar a vibração e manter uma coisa, né, um padrão energético bem constante. Outra coisa que a gente fala também com relação às cores da parede, da casa e tudo mais. Sentir, você sente. Então, para ter esse ambiente mais acolhedor, aconchegante e tranquilo, verde, azul, rosa, violeta, claros, cores claras na sua casa. Vai te ajudar bastante, tá? E para quem é sensitivo, aquilo que a gente fala de sempre estar presente no momento é super importante. Por quê?
porque daí você vai conseguir estar 100% consciente do que é a sua energia e o que é a energia do outro, ou dos outros, ou do local, né? Quando você sai, quando você faz as coisas no dia a dia, né? É super importante isso, consegue definir bem o que é seu, o que é do próximo, e daí por diante você tem ferramentas, através do discernimento, para que você possa, então, ir trabalhando as energias. É porque, vamos supor que você não tá consciente, você vai pro shopping, por exemplo, chega lá, você começa a sentir mal e você acha que aquilo é teu porque você não está consciente que você estava bem até 5 minutos atrás. Então, esteja consciente. Então, nesse sentido, para quem vai em bastante lugares com movimentado, com bastante gente, a gente sempre recomenda, né, para quem é sensitivo, para fazer antes de sair exercícios de blindagem, proteção do seu campo energético, né? Então pode imaginar uma bola branca em volta, uma bola violeta, enfim. E nesse caso, é o que vai acontecer. Você vai estar se protegendo, né? Delimitando o seu espaço. E do lado de fora, imagina como se fosse um espelho. Assim, qualquer energia que chegar de fora, bate e volta, né? E sempre que você chegar em casa, você tava passeando, enfim, na casa de alguém, você chegar assim, sentir drenado, cansado, faz o exercício também de visualização da bolha violeta, que violeta é transmutador, né? Transmuta as energias. Então se visualize dentro dessa bolha, como se fosse uma bolha de água, só que uma bolha violeta mesmo. E vai sentindo e deixa essa energia atuar no teu corpo, transformando tudo aquilo que você acabou pegando das pessoas e jogar fora, tá? É importante comentar assim, pessoal, esse exercício de blindagem, tudo a gente já fez, já mostrou aqui no canal, já fez vídeo sobre isso, inclusive. Vamos colocar aqui em cima. O mais básico que a gente já passou. Vamos colocar aqui em cima a playlist dos exercícios de proteção, né, e limpeza energética. Então, quem não assistiu ainda, a gente recomenda tá aqui, ó. Certo? Então, quando você tá consciente, você consegue prestar atenção naquilo que você tá recebendo, né? Então, por exemplo, veio um pensamento na sua cabeça. Identifica se aquilo é teu ou não é. Que assim você consegue também diferenciar o que é de mensagem que você está recebendo, o que você não está recebendo e diferenciar realmente as vozes dentro da sua cabeça. Você percebeu se você percebeu alguma energia diferente, né? No local, na sua casa, no trabalho, qualquer outro lugar. De fato, é importante se questionar. Isso é meu? Isso não é... Tipo, se coloca como observador de fora e veja. E sinta, né? Se de fato aquilo é seu ou não. Porque se você, de fato, já identificou antes com o seu discernimento que tipo de energia é sua, dos seus guias, enfim, tal, e que tipo de energia não são, você vai saber identificar, né? E daí por diante vem um papel bem bacana para quem é sensitivo, que é um papel de transmutador, né? Essa é a verdade. Então, se você está em algum lugar, chega, sei lá, for visitar um parente, enfim, um amigo, e sente o ambiente carregado, você não precisa falar assim, meu, o negócio aqui tá feio, hein, cara, ó, tem que se cuidar e tal. Não, se você sentiu aquilo lá, você não precisa falar, comentar nada, enfim, tudo. E já que você sentiu, você pode transmutar aquela energia do local. Como? Que a Aline falou, energia violeta é transmutadora, né? Imagina o lugar, né, com a energia violeta. Ou, sei lá, faz uma piada sem sair em cabeça pra todo mundo começar a rir, que também ajuda. O riso, né, ele também transmuta, ele também faz elevar o padrão vibratório. Enfim, você tem a missão de modificar o ambiente que você está, se você identificou que ele precisa. Então, é uma missão. E os sensitivos empatas também têm que conhecer a sua própria energia com a meditação. Isso é importante, porque né, o negócio é um pouco mais denso para eles, porque eles sentem no corpo físico além do energético, né? Então, evitar remédio, tá? Evitem tomar remédio, porque isso pode vir a dar sintomas mais pesados, mais, vamos dizer assim, a longo prazo. Então, para quem é esse sensitivo empata, a gente sempre recomenda receber massagem, ou receber energizações como reiki, passa assim por diante, tudo. Pra amenizar as Para dores. amenizar, né, todos esses sintomas. Lembrando que, pessoal, muito discernimento, usar muito o cardíaco na hora de escolher o lugar onde você vai receber essas massagens ou aplicações de energia, assim por diante. Porque, gente, tudo é energia. Tudo é troca de energia. Então, se você já é empata e tem algumas complicações, né, no sentido físico de sentir as dores do mundo, vamos dizer assim,
Se você vai em algum lugar que a pessoa, por algum motivo, sei lá, não está muito bem preparada, ou não é um ambiente Ou bacana, não tá num dia bom, de fato você pode acabar sentindo a energia da você pessoa. pode acabar te prejudicando ao invés de ajudar. Você for para receber ajuda e saiu de lá pior do que você entrou, Porque a né? pessoa vai tocar em você. Então, você é empata, você vai absorver aquilo e tem que tomar cuidado com isso, né? Outra coisa que a gente super, super, super recomenda para quem é empata é que lembre-se daquela frase. Quando você estiver mal, identificar que aquele sentimento não é seu, aquilo que está acontecendo não é seu, fale. Isso não é meu, esse sentimento não é meu. Eu devolvo para a pessoa, eu devolvo De para o onde seu veio. dono, devolvo para onde veio. Porque assim você está afirmando, pode ser mentalmente, não precisa ser verbalmente, mas é importante que os empatas façam isso para delimitar aí uma barreira mesmo entre o que é seu e o que não é seu, para que isso não influencie de uma forma ruim, negativa na sua vida e confunda mais a sua energia. Para os empatas, a mesma coisa que a gente falou para quem é sensitivo, energético, enfim tal, o exercício de blindagem são super importantes também para delimitar o seu espaço mais uma vez. Todo mundo pode fazer, na verdade, esse exercício, não tem contraindicação, todos os médios. Justamente, inclusive o exercício de cortar os cordões etéricos, né, que a gente também já falou bastante. Vai estar na mesma playlist que a gente deixou aí. É bacana porque você então acaba se livrando da influência de terceiros no seu campo energético, então isso é muito importante também. Então, lembrando, se você tiver que ir a um hospital, a um cemitério ou qualquer coisa que seja um lugar assim mais pesado, vá consciente de que você pode absorver a energia e as dores daquelas pessoas. Faça o exercício de blindagem antes, consciente, antes de ir. Enquanto você estiver lá, esteja aberto, consciente, olhando para a situação e o que você está sentindo. Então, observe a si mesmo o que acontece com você quando você está exposto num lugar como esse, né? E você pode usar cristais a seu favor, por exemplo. Você pode usar a ametista, que é uma ótima transmutadora, e além de ser transmutadora, ela ameniza dores. Ela é como se fosse um anestésico. Então, eu também, por exemplo, quando eu machuquei a perna no passado no acidente de moto, eu usei ela para amenizar a dor da minha perna e funciona muito bem. Então, você também pode usar quando você for a ambientes como este, a ametista, que vai te dar um certo conforto. E no caso de proteção, nesse sentido, tem turmalina, tem outros tantos cristais que podem ajudar nesse processo, né, gente? Agora, vamos falar do super comum, muitas pessoas, né, consideram esse até o mais comum das habilidades extrafísicas, né, que é a clariaudiência, né? Quando você ouve alguém falando com você, ou capta algum pensamento, ou quando ouve seus guias falando contigo, né? Para quem é clarividente, o primeiro exercício, a primeira coisa importante a saber é diferenciar as vozes, né? A gente fez um vídeo um tempo atrás, vamos colocar aqui em cima também, chamado Como Dar Voz à Sua Intuição, certo? Então lá a gente fala como identificar a voz do ego, a voz do seu ser mesmo e a voz da sua essência ou dos seus guias, assim por diante. Gente, isso é de suma importância para que você possa, de fato, seguir o seu caminho com essa habilidade. Esse vídeo é o primeiro passo, na verdade, né? Porque daqui a pouco vai começar a vir mais de 3 vozes na sua cabeça e você vai saber identificar quem é, qual é o ser e tudo mais. Mas é importante que você saiba que a clareaudiência está ligada 100% com a nossa intuição. Então todo mundo tem um pouquinho, todo mundo é clareaudiente. Uns com mais grau, outros menos grau, e outros têm a clareaudiência assim super desenvolvida, que é, vamos dizer assim, a mediunidade super aflorada, enfim, que tá mais em evidência, né? Mas todo mundo tem um pouquinho da clareaudiência. Então, que se você não assistiu ainda, vai assistir esse vídeo que é muito importante para você começar a identificar, tá? Tá, legal, identifiquei qual voz é minha, qual não é. O que eu faço agora? Bom, primeira coisa, você estabeleceu a sua comunicação, entendeu de quem que é a voz, de fato, bate um papo, né? Simples assim. Perguntar, quem que tá aqui? Por que você veio? Por que você veio, entendeu? Comece, então, de fato, com uma comunicação, um bate-papo curto, né? Para quê? Para que você possa, então, identificando a energia daquele ser que está falando com você, para que você possa se acostumando com esse tipo de habilidade e com a sua própria energia mesmo nesses momentos, né? É super importante. Não julgue a experiência.
sinta a experiência. Não racionalize. O importante é a gente não racionalizar, porque a gente deixa o nosso ego interferir, falando que a gente tá doido, que isso não existe, que não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, procure sentir a mensagem, escreva, anote, vá colocando no papel e seja confiante daquilo que você está transmitindo para o papel ou para qualquer outra pessoa através da fala, tá? É importante confiar. Isso que eu ia falar, é importante confiar, por quê? Porque geralmente a mensagem do ser que está falando com a gente é a primeira coisa que vem, né? De forma clara e objetiva. E daí por diante, a gente, com o nosso ego, começa a se duvidar. Então, chegou a mensagem, você fez uma pergunta, chegou a resposta, a primeira coisa que você faz é pegar aquilo, escrever, enfim, tal, e aceitar, né? Para que você possa, então, estabelecer um tipo de comunicação. E a telepatia é uma facilidade, é uma coisa assim, nata desse médium. Então, procure conversar com um amigo, irmão, parente, enfim, para fazer também aqueles exercícios que a gente falou da telepatia, de tentar trocar informações através do pensamento. Tudo é energia, inclusive o seu pensamento. Né? Isso aí. Vamos falar agora do médium psíquico. Gente, esse ele vai falar sozinha, porque ela é ela. A médium psíquica é ela. Então, só vou fazer assim, ó. O médium psíquico, tá? Não cortar o fluxo da informação. Se vier o download, para o que você está fazendo, não questiona e apenas transmita. Pode ser por papel, pode ser para alguém que está do teu lado, pode ser num gravador, fala para si mesmo. É normal a gente falar sozinho, tá? Então, assim, não pense que você tá louco, enfim, porque esse médium, ele é mentalmente estimulado, assim, 100% do dia, 100% da hora, uma pessoa muito ativa mentalmente, tá? Então, dialogar e conversar sozinho, muita gente chama a gente de louco, né? Você tá no mundo da lua, porque a gente bate papo sozinho com a gente mesmo. Isso é normal. Pensar e não verbalizar é outra coisa, né? Então, assim, às vezes a gente acha que respondeu a pergunta da pessoa, ou que a pessoa tá falando com a gente, e a gente só mentalizou, respondeu mentalmente, mas a gente não verbalizou e a pessoa não recebeu a resposta, e a gente acha que tá tudo bem. Quantas vezes eu fiquei no vácuo, gente? Quantas vezes? Porque eu pergunto uma coisa, isso aqui... Aí, dali um tempo, ela não me responde. Aí, amor, você ouviu o que eu falei com você? Eu vi e te respondi, inclusive. Não me respondeu. Então... Respondi, sim. Até entender que não respondeu demora às vezes. Então preste atenção, porque você pode estar deixando muita gente no vácuo, tá? Então, outra coisa desse médium, que também é bem comum, é insônia. Porque esse médium, ele tem o cérebro muito estimulado, como eu já falei várias vezes. Então, às vezes, fica vindo coisas durante a madrugada para ele e ele não consegue parar de pensar. Então, o que você pode fazer? Você pode anotar tudo. Anota tudo o que você está pensando, passa para o papel. Não fica com isso guardado. E outra coisa bacana também, assim, meditação. É uma coisa assim que é obrigação, não é nem necessidade, é obrigação desse médium fazer meditação, tá? Por quê? Porque você precisa acalmar o seu estímulo, né? Você precisa dar uma acalmada na sua mente, no seu corpo e na sua energia. Porque você pode sim entrar em um colapso, né? Porque você tá sempre fazendo download o tempo todo de informações que às vezes você não sabe de onde vem e você tem algumas confirmações ao longo dos dias, ou das semanas, do mês, enfim. Essas confirmações geralmente vêm através de sincronicidades. Para esse médium, sim. Então, se você é um médium que apenas sabe, não sabe como, não sabe porquê, mas você sabe, recebe esses downloads, enfim, a sincronicidade faz parte da sua vida, ponto, tá? Confirmações. Outra coisa muito bacana para quem tem a necessidade de acalmar a mente, ou que sofre de ansiedade ou transtorno, enfim, a ASMR. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma ótima forma de aterramento. A ASMR significa resposta sensorial autônoma do meridiano. Tem a ver com o cérebro, tem a ver com os meridianos do corpo e tem a ver com o nosso subconsciente. Eu recentemente criei um canal de ASMR que se chama Energia Zen ASMR, em dezembro. Então, se você quiser dar uma conferida, ver se você gosta, você acha interessante, vamos deixar também aqui em cima um vídeo do canal, um link do canal aqui embaixo também. É muito interessante. Se você tem problema com insônia, você é um médium psíquico, dá uma olhadinha que vai acalmar bastante. O ASMR tem me ajudado muito a me manter, vamos dizer assim, centrada no mundo físico, né? A aterrar. Outra coisa, escrita, arte,
criação é parte de quem esse médium é. Então, exercite a sua essência criativa, tá? Ajuda também a acalmar a mente, você tá colocando no papel tudo que você está recebendo, por imagens, ou textos, ou criação, qualquer coisa que envolva a criação, tá? Então agora vamos falar do canalizador médium. Meditação, percepção das sensações do corpo, como a gente falou para outros médiums também, é muito importante você meditar, para você conhecer qual é a sua energia, como é que você sente isso que você é, qual é o ser que você é. Por quê? Porque quando vai acontecer a aproximação de alguma entidade, algum ser, um espírito, enfim, perto de você, a sua energia vai mudar, vai dar tipo uma transformação na sua energia ou no ambiente, você vai sentir essa mudança no ambiente. E você pode sentir pressão, tanto na nuca quanto nas costas, tá? É uma forma que eles vão se aproximando nesses dois chakras, né? Que é o cardíaco e é o laríngeo, que é onde a gente expressa, e eles vão utilizando desses dois chakras principalmente para passar a mensagem deles para vocês canalizarem. Há relatos também do plexo solar, tá, gente? Então, se acontecer, sabe que não é fora do comum, assim. Bom, para quem de fato tem esse tipo de mediunidade, algumas coisas são importantes, assim, para esse tipo de médium mais do que para os outros tipos de médiums. Por exemplo, a alimentação. Como a canalização em si você utiliza bastante sua energia vital, então se tem uma alimentação saudável, equilibrada e tudo, ajuda você a se manter sempre num equilíbrio, né? A você ficar numa vibração assim sempre bacana para poder trabalhar com esse tipo de mediunidade. Outra coisa importante é manter sempre, mais uma vez, né, seu ambiente equilibrado. Como manter um ambiente equilibrado? Você pode fazer reiki no local, você pode fazer uma defumação, deixar sempre incenso, flores, plantas, cristais, enfim. Essas são coisas que deixam sempre o seu ambiente equilibrado. Seu ambiente, não ambiente, né? Seu ambiente equilibrado. Então, se você vai praticar uma canalização naquele momento, seja consciente ou inconsciente, é importante sim preparar o ambiente. E se prepare, né? E se preparar também. Se você sentir no seu coração também, peça pela presença e ajuda de alguns seres, de seus guias, enfim tal, para que eles possam te ajudar naquele momento em todos os sentidos. Outra dica que os médiuns de canalização dão para as pessoas quando forem ingerir alimentos ricos em sais minerais e em magnésio, tá? São duas diquinhas aí que quem canaliza sempre fala, cuidado com o magnésio, que isso ajuda você a recuperar, né? Outra coisa importante é delimitar os limites, né? Tanto para canalização voluntária ou involuntária, como que é? Consciente e inconsciente, desculpa. Então, por que delimitar os limites? Porque você tem que ter, né? Tem que estabelecer um relacionamento ali de como se fosse um trabalho, digamos assim, né? Então é importante que você estabeleça até onde aquele ser ou entidade está falando com você pode vir e vice-versa, né? Ter regras claras, né? Por exemplo, eu já acompanhava uma médium, que o nome dela é Jamie Butler, e ela começou a canalizar um determinado espírito de um adolescente que no início da canalização ela era médium consciente. Então ela conseguia cortar a comunicação quando isso acontecia. Mas, por exemplo, ele ficava falando dos seios dela, brincando, pegando nos seios dela e tal, ele mesmo dentro do corpo dela, canalizado já dentro do corpo dela, fazendo essas gracinhas. Então ela falou com ele seriamente, falou que não queria esse tipo de brincadeira. Então é isso que a gente fala, deixar bem certinho estipulado quais são os tipos de regrinhas que você tem com relação à canalização e todos os seres que interagem com você têm que estar sabendo disso. Então, deixe isso claro sempre quando for comunicar. Principalmente quem faz canalização inconsciente, que quer dizer, está fora do corpo, não consegue interferir enquanto a entidade está no corpo. Antes de você ceder o lugar para qualquer entidade, você precisa conhecer a fundo com qual tipo de ser você está se relacionando, com qual você está trabalhando, tendo contato. Por quê? Porque pode acontecer coisas que você não vai gostar, né? Sei lá, pode acontecer muita coisa, pode ser um obsessor que vem ali e se aproxime
e ele consiga te dominar por vamos dizer, um determinado período de tempo, ou enfim, pode acontecer de machucar o seu corpo físico de algum jeito, de alguma forma, então tem que tomar cuidado. Só dê a permissão para canalizar inconscientemente se você conhecer esse ser e você trabalha com ele há muito tempo. Você tem que se sentir confortável, se sentir seguro, sentir que é uma relação de troca sem nada por trás, entendeu? Do tipo, é uma troca apenas de informação, de energia, para quê? Para o desenvolvimento, para o bem maior da coletividade, sem que aquela entidade, ou ser, enfim, tal, peça alguma coisa em troca, entendeu? Só faça se você tiver confiança. Se você estiver sentindo alguma coisa estranha, não dê passagem. E lembre-se sempre, né, que quem vai lidar com os sintomas físicos depois da canalização vai ser você. Então, toma bastante água, né? Dorme bastante, que é para você repor as energias, porque querendo ou não, alguns sintomas físicos às vezes podem acontecer, como enjoo, fraqueza, enfim, dependendo do padrão vibratório que você está e que o ser que você canalizou estava. Então, essa é uma dica que a gente dá, para que você fique bem depois, né? E agora vamos falar um pouco sobre a mediunidade de aromas e cheiros, enfim, tal, que a gente considera sendo um pouco secundário. Aromas, né, o olfato, o cheiro e o Isso. sabor também. É isso aí. A gente considera sendo um pouco secundário, de fato, porque quando, vamos supor, sei lá, você vê alguma coisa e daí você sente algum cheiro, assim por diante, ou ouve, enfim, tal. Ou ao contrário, né? Você sente um gosto de alguma coisa e de repente vem uma imagem na sua cabeça, ou vice-versa. Então, prestar atenção no pós, né? Sei lá, sentir um cheiro ali de jasmim, de flores, enfim. Presta atenção no que vem depois. Se vem algum pensamento, se vem alguma palavra, alguma frase, ou enfim, algo acontece, né? É importante prestar atenção no que vem depois, tá? Dicas gerais, então, né? Para todos os tipos de médium, todos. Manter o padrão vibratório elevado. Lembre-se da energia, frequência e vibração que a gente fez. Quem não assistiu esse vídeo, a gente vai deixar aqui em cima também, ou na caixinha aqui embaixo. Assista, é muito importante você saber como manter o teu padrão vibratório elevado. A gente sempre fala de meditação também, que é o momento que você tem para receber as informações do universo, as energias necessárias para o seu desenvolvimento também, momento que você cuida de você mesmo, faz a viagem interior. Então, a meditação é super importante também. Caminhar, né? Porque são exercícios que fazem a gente renovar as energias, estar em contato com a energia universal, com a terra e tudo mais. Então, andar na natureza, caminhar na terra com os pés descalços, abraçar uma árvore, brincar com os seus animais ou com animais na rua, enfim, ou observar os passarinhos. Tomar banho de rio, tomar banho de lago, cachoeira, chuva, tudo que seja natural, que venha e esteja na natureza, né? Por que é diferente a gente tomar banho em casa de tomar banho numa água natural, por exemplo? Porque aqui tá cheio de químicos, né? O nosso corpo absorve químicos todo dia. Quando você vai fora, você vai na natureza, você mergulha o teu corpo dentro de uma água que seja natural, ali tá com uma outra energia, vai renovar. Teu campo energético também vai renovar. Com certeza. Tua energia, tudo. Né? Para manter padrão elevado também, pessoal, um padrão vibratório elevado, lembrar que o bom humor sempre ajuda, né? Então, assim, se você gosta de assistir filmes, assista filmes de comédia de vez em quando, conte umas piadas, assim... Dá muita risada, ouve uma música legal. Fique em volta de pessoas que você se sinta bem, que te façam bem também. Enfim, são pequenas dicas, pessoal, que a gente sempre dá quando a gente pode, para que você tenha uma tranquilidade, tenha uma melhor qualidade de vida e mantenha sempre o seu padrão vibratório elevado. E lembre-se sempre, sintonize no amor e não na dor e no medo. Tá bom, pessoal? Lembrando sempre que o seu melhor guia é o seu coração. Então era isso, pessoal. Esperamos que todos tenham gostado do vídeo. A gente tentou aí dar uma agilizada para poder conversar sobre todos eles, porque a gente tem um tempinho curto, né? Então é isso, se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, ou enfim, de algum outro vídeo, deixa nos comentários o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, namastê!